Olá a todos, estamos aqui hoje no Ataque Entrevista com o lateral direito do Juventude, João Lucas, nascido aqui em BH, com passagem por times como Flamengo, Santos e muita coisa que a gente vai conversar durante essa conversa. E estou aqui com o Lucas Santana, meu companheiro, e seja bem-vindo, João Lucas, fique à vontade, vamos ter um bom papo daqui para frente e seja muito bem-vindo aqui. Eu agradeço, é um prazer poder estar trocando esse papo com vocês aqui. Muito feliz, né? Igual você falou, você daqui, então mostrar mais para o povo de Belo Horizonte também, que às vezes por ter jogado em times de fora, às vezes não conhece, então é um prazer enorme. Espero que seja um papo tranquilo e agradável. Vai ser tranquilo, né? Que isso, a gente não está aqui para te apertar em nada, é só para você representa o Estado de Minas e o Estado de Minas está te entrevistando hoje. Mas vamos lá, vamos começar falando do time. Você estava emprestado ao Juventude essa temporada. Queria que você fizesse um balanço da temporada do Juventude. Surpreendeu? Como que foi tudo, até pela tragédia no Rio Grande do Sul, como que foi para vocês e como que foi essa... O Juventude nem sofreu risco de rebaixamento, que era o que a gente falava lá atrás. Como que foi para você o balanço dessa temporada do time? Então, falar da temporada do time, primeiramente, foi uma temporada bastante desafiadora. Como você falou, teve uma tragédia no meio de uma temporada, troca de treinadores, e acaba que isso impacta, ainda mais num clube como Juventude, que, querendo ou não tem investimento de outros grandes clubes. Então, diante dessas dificuldades e tudo em si, creio que foi uma temporada muito positiva para o clube. A gente conseguiu chegar primeiramente na final do Campeonato Gaúcho. Felizmente, por detalhes, acabou que perdemos o título. Então foi um primeiro grande passo ali, foi uma coisa que deu para consolidar o trabalho, nos deu confiança para começar o Brasileiro bem. Como você falou, no Brasileiro, uma equipe como a Juventude vai acabar que vai oscilar, mas creio que no geral, num recorte maior, a gente conseguiu desempenhar um bom papel. Chegamos na última rodada com chance ainda de classificar para a Sul-Americana, então creio que a temporada do clube foi uma temporada muito boa, assim como a minha também. Pude fazer bastante jogos, evoluir meu jogo como um todo, amadurecer como atleta profissional, viver coisas novas, desafios, como eu falei, estar num clube, num estado que passou por uma dificuldade muito grande para o seu povo, então foi uma coisa que me fez amadurecer como profissional, como pessoa também. Então sou muito grato à Juventude, creio que eu pude ajudar também com o meu trabalho, meu empenho durante o ano, então creio que foi um casamento perfeito e a temporada de ambos foi positiva. Puxando nisso que você falou do seu desempenho individual, assim, queria que você falasse um pouco, porque foi isso, né? Foi uma temporada muito boa nos seus números de gols e de assistências. E eu queria te perguntar como que é, assim, para o jogador, que a gente sabe que não é fácil ir por empréstimo, por um clube que às vezes você não tinha passado, uma região que você ainda não tinha passado. Como é que foi para você esse desafio de adaptação? E como é que você faz esse balanço geral, assim, depois de tudo que você passou na temporada? E que pontos que você acha que você evoluiu mais? O que foi mais importante? O que você leva dessa experiência com você? Então, creio que como eu falei anteriormente, foi um ano bem positivo. Foi uma experiência nova, nunca tinha jogado no Sul. Tem diferenças de jogo, de estilo, de como as pessoas encaram o jogo, encaram o clube. Então, creio que me adaptei rápido. O clube em si me recebeu bem. Eu tinha boas referências do Juventude em si, então creio que isso facilitou meu desempenho e eu acho que no meu jogo eu consegui evoluir. Primeiramente eu cheguei lá, era o Carpini, não tive oportunidade de trabalhar com ele, que no segundo dia ele já nos deixou e posteriormente assumiu o Roger e eu acho que foi aí que eu mais evoluí. Assim, ele foi um cara que me ajudou bastante assim no meu jogo. Ele pegava, me explicava, olha, eu acho que você tem que fazer isso vai te favorecer nisso. Pegava como um professor mesmo, me deu os caminhos do que eu poderia melhorar. Como você falou, eu tive outras temporadas, tive temporadas boas, só que acaba que os números o jogador é o que dá a maior visibilidade. Então acho que eu pude coroar isso porque eu tive principalmente o Roger. Eu sou grato aos outros treinadores, cada um agregou um pouco no meu jogo, mas como eu tive um tempo maior com o Roger, eu acho que ele fez eu ter esse salto na carreira.
essa tranquilidade, o jeito melhor de fazer as coisas como eu poderia fazer. Então acho que ele me ajudou bastante e acaba que eu fui coroado com números que dá maior visibilidade à carreira e chama a atenção de todos. Assim. E você estava falando do Roger, como que foi essa saída dele? Ele teve uma proposta de um clube maior, o contrato talvez seja vantajoso para ele. Como que foi internamente para o grupo ver a saída de um treinador por uma maneira diferente? Que normalmente a gente vê o técnico sendo demitido e ele optou por sair para ir para o Internacional. Esse ano foi interessante, para falar a verdade. Na verdade, a gente teve 4 treinadores e 2 foram contratados por outro clube, então foram mandados embora. Então é bem diferente essa situação. E do Roger, mais especificamente, que eu cheguei lá, tinha um tempo maior com ele, eu fiquei triste por perder ele, mas eu fico triste pela sequência da carreira dele. Ele é um cara que merece, é um cara que eu tenho certeza aí que continuar assim ele pode chegar até numa seleção, porque dos treinadores brasileiros que eu tive ele foi o melhor disparado. Então eu fico feliz por ele, mas fico triste porque eu creio que a gente podia ter feito algo maior assim pro clube, pra cidade. Tava um casamento muito bom ali com todos, mas eu fico triste por um lado e feliz por outro, porque ele é um cara que merece também saltos na carreira, coisas maiores na carreira dele. Mas como eu falei, a gente poderia ter feito coisas maiores pro clube, porque tava bacana, tava encaixadinho o trabalho e eu creio que a gente poderia ter conseguido algo maior dentro do Campeonato Brasileiro, mas em específico. E a sua situação para 2025, você está emprestado para o Santos, na Juventude. O que você pode falar? O que você já teve de procura? O que você pode contar ao torcedor assim que vai resolver a sua vida? A temporada ainda começa no início do ano que vem, mas o que o João Lucas vê para 2025? O que ele pode nos falar também? Não posso falar muito, até para não atrapalhar as coisas que estão em andamento, mas como eu te falei em off, eu pretendo seguir minha carreira, dar um salto na minha carreira. Como eu falei, eu amadureci como atleta, então me vejo mais pronto para assumir uma responsabilidade, quem sabe de um clube maior. Então, não sei ainda o que o Santos pensa, mas como eu falei, eu me sinto mais pronto, mais preparado para assumir uns desafios maiores, seja continuando no Santos, que é um grande clube, uma excelente cidade, gostei muito, apesar do ano difícil que a gente teve lá. Então, vamos esperar mais um pouquinho, quem sabe daqui uns dias eu tenho novidades para todos. A gente entende, a gente lamenta também, mas a gente entende. Agora a gente vai sair um pouco do seu 2024 para falar um pouco que você já viveu no futebol. Então a gente vai começar com sua passagem no Flamengo, né? E agora a gente tem o Gabigol a caminho do Cruzeiro, a gente já deu, ele já fechou com o Cruzeiro. E você foi companheiro dele. Como é que você vê essa chegada do Gabigol aqui em Belo Horizonte, no Cruzeiro? Como que você vê o que esse cara pode agregar no futebol mineiro? Então, pro futebol mineiro e pro Cruzeiro mais especificamente, não tem nem o que falar, né? O Gabigol é um excelente jogador, um jogador decisivo, campeão onde foi. Então, creio que o Cruzeiro, se confirmando isso, vai fazer uma grande contratação. Um jogador que pode ajudar, como o Cruzeiro está investindo para ganhar títulos, ele pode ajudar em conquista de título, então eu creio que o Cruzeiro acertou aí, não tenho o que falar da qualidade dele, tenho certeza que ele vai gostar da cidade, a cidade maravilhosa, e desejo para ele boas atuações, conquista de títulos, que se for contra mim, que ele não seja tão decisivo assim. Claro. E como é que é ele no dia a dia? É aquela marra? Não, ele a marra fica mais para quem está do lado de fora, ele é um cara trabalhador, um cara que se empenha bastante. Às vezes por isso as pessoas taxam ele como marrento, mas é um cara que se entrega no trabalho, quer vencer, e às vezes para quem tá de fora fica como uma marra, uma coisa assim, mas a gente que tá ali dentro sabe que também um atleta tem que ter a sua autoconfiança, e isso é muito bom, é muito importante para um atleta, ainda mais para um atacante que, querendo ou não, é a posição que mais faz diferença, estar confiante ali na frente do gol, encarar um adversário. Então ele não é nada de marrento, é só um cara que gosta de trabalhar, gosta de conquistar título e tenho certeza que vai ganhar muito mais título ainda na carreira. Puxando um pouco desse gancho, né, que a gente está falando de Gabigol, de Flamengo, vou pular um pouquinho do tempo aqui, mas como é que foi para você, ainda tão jovem, ter contato com jogadores como o Gabigol e, enfim, vários outros nomes já estabelecidos no futebol
E como que essa experiência ali no Flamengo, e, enfim, de estar convivendo com aqueles jogadores, como que isso agregou para você? O que você tirou de lição, assim, daquele ambiente, daquilo que estava vivendo? A gente sabe que era um momento especial, assim, para o clube. E como é que foi para você acompanhar aquilo de perto? E viver um ano mágico do Flamengo. 2019 talvez seja o maior ano da história do Flamengo e você estava lá. Então, para mim foi um ano mágico também, para mim, mas foi uma transição para mim. Eu tinha acabado de virar profissional de um clube pequeno, joguei um carioca e do nada apareci no Flamengo com jogadores que tiveram sucesso na Europa, jogadores de sucesso nacional, só a maioria dos jogadores campeões onde foram. Então foi primeiramente um baque, mas a maior lição que eu tirei disso tudo foi o jeito de cada um levar a profissão, o jeito que cada um encarava ali. No jeito de treinar, a seriedade no trabalho, o compromisso de chegar mais cedo, de cuidar do corpo após o treino, de foco para as partidas, a concentração no partido, estudar adversário. Então foi um mundo que eu não tinha, uma percepção do esporte em si, que eu não tinha, do profissionalismo e de vencedores, entendeu? Acho que isso foi o que mais me marcou ali, como vencer. Não é apenas chegar lá, vou jogar, vou me dedicar. Não, mas a preparação do como eu vou fazer para vencer, eu acho que foi a coisa que mais me marcou. Então foi uma coisa que eu levo até hoje para minha carreira, a seriedade, o estudo do adversário, a preparação do meu corpo durante o ano, nas férias. Então acho que foi isso que eu mais aprendi com cada um que estava ali, porque eram jogadores que foram campeões, foram campeões depois daquilo e continuam assim, continuam com a mesma chama, com o mesmo empenho, a mesma vontade, a mesma dedicação para ganhar. Então essa foi a maior lição que eu tirei daquele ano ali. E duas coisas daquele Flamengo. Você, na sua função, você jogou com o Rafinha e também o Filipe Luís, dois jogadores que deram muito certo na Europa. Como que foi isso para você? E sobre o contato com o Jorge Jesus. Ele não voltou ainda ao futebol brasileiro, mas como que foi o contato com esse treinador? Então, entre o Rafinha e o Filipe Luís são dois vencedores, como eu falei antes, mas são um pouco diferentes, assim, no dia a dia. O Rafinha é um cara que, o grupo em si, assim, é um cara muito importante, é um cara que consegue pegar coisas que ninguém está percebendo do ambiente, puxa traz, está desconcentrando, ele puxa. E o Filipe Luís é um cara mais estudioso do jogo. É um cara que dentro do campo, eu acho que na minha posição que eu tive o prazer de jogar, foi o mais inteligente, o que mais me ensinou. Tanto é que ele, com pouco tempo de treinador, já teve sucesso e já foi campeão no Flamengo. Eu não tinha dúvida nenhuma. Porque durante o jogo, durante o dia a dia, o jeito que ele encarava, o jeito que ele enxergava o jogo é uma coisa fenomenal. Uma coisa que eu nunca vi até hoje, um cara dentro de campo ter uma leitura de jogo igual ele tem. E o Rafinha é aquele cara que dá mais alma ao time. É um cara mais vivo, assim, dentro do vestiário, dentro do campo. É um cara que é a parte emocional, entendeu? Os dois se completavam. Se completavam totalmente. E o Jorge Jesus, como eu falei do Roger, que é o melhor treinador brasileiro, ele é o melhor treinador estrangeiro que eu já tive, assim, disparado. Ele é um cara que cobra no par ou ímpar. É um cara que cobra concentração no aquecimento. Então, seria um bom nome para a seleção brasileira? Com certeza. Com certeza seria um bom nome. Não sei se... Claro que tem... Um futuro, não sei se na seleção brasileira... Não sei se um dia vamos ter técnico estrangeiro, mas se tiver um dia técnico estrangeiro, tenho certeza que ele é um grande nome, porque ele é um excelente profissional. E agora, a gente, conversando sobre você ali na redação, o seu tio trabalha aqui com a gente, ele contou uma história curiosa assim da sua época de Flamengo, e aí, assim... você ainda no início de carreira, tinha acabado de chegar, e você chegava no treino com um palho, e aí tinha uma brincadeira dos jogadores. Eu queria que você contasse essa história pra gente, que assim, era o seu início de carreira e tinham jogadores ali consagrados. Então como que foi isso de lidar ainda nos seus primeiros passos ali com um carro mais simples, um carro mais popular, enquanto os outros jogadores já estavam com um mais luxo, vamos dizer assim? Eram brincadeiras, mas não eram brincadeiras pejorativas. Uhum. Eram brincadeiras saudáveis. Principalmente o Gabigol brincava comigo, tá de palha, daqui um dia vai estar com outro carro. Eram brincadeiras assim, e são coisas que acabam que te impulsionam. Você acaba que vê um companheiro do seu lado que tá com você ali todo dia, que conquistou alguma coisa, e te impulsiona a querer brigar, batalhar para conquistar uma coisa diferente. Então eu acho que
principalmente lá, ninguém nunca falou na maldade, sempre foi Sim. falando brincadeira, eu brincava com eles também, então é uma coisa saudável, foi uma coisa que dei bastante risada, e foi uma coisa que me marcou, fez parte da minha história, eu tenho muito orgulho de ter passado por isso. Ainda tem o palio ou já passou pra frente? Não, o palio não era do meu pai, na verdade, a gente já trocou, graças a Deus, já conseguimos trocar o palio. Agora a gente, né, voltar um pouquinho mais, a gente fez essa volta aqui, mas queria que você falasse um pouco do seu começo, na verdade, né? Começo aqui na cidade, você é de Belo Horizonte, a gente sabe que tem grandes equipes aqui, que, enfim, tem bastante oportunidade para os jogadores, nas equipes de base. Queria que você contasse como é que foi um pouco nesse seu começo, como que você foi parar no Vila Nova, como é que foi esse processo para você, se você chegou a tentar passar por outras equipes antes e como que foi essa evolução assim na sua carreira. Então, eu comecei a jogar bola basicamente no bairro, como toda criança, jogando no terrão, no meu bairro. E de lá acabou que surgiu a oportunidade de fazer teste no Atlético, fiz teste, bastante teste, até passar. Você tem noção de quantas? Bastante, muitos. Perdi até a conta, pra você ver de tantos que foram, até eu conseguir passar, só que... Você passou com que idade? Eu tinha 13 para 14, se eu não me engano. Só que acabou que eu não tive muita oportunidade, assim, acabou que eu não joguei nenhum jogo. Ficava, treinava e não entendia porque não jogava. Até que na transição ali 15 para 17, acabou que eu fui dispensado e parei um tempo, assim. Parei de jogar bola. Acho que todo mundo dá uma desiludida quando tem um baque grande, assim. Aí surgiu a oportunidade do Vila. Um dia eu tava fazendo teste, um amigo meu me chamou pra ir. Você com 16 anos, por aí, mais ou menos? 17 já, 17. Um ano sem jogar bola. Meu amigo não sabia muito bem como ir, acabou que eu fui com ele, fui fazer teste lá, zagueiro, foi o que foi sobrando. Acabou que eu passei no teste, ele não passou. Comecei, joguei uma taça BH pelo Vila, joguei um Mineiro e acabou que na Copa São Paulo, acabou que o Goiás me levou. Aí foi aí que eu tive um norte maior da minha carreira, assim, foi o meu primeiro contrato profissional, foi um clube mais sólido, e dali eu tive uma maior sequência na carreira, assim, que de lá eu fui pro Bangu e o Bangu, posteriormente, eu fui pro Flamengo, assim. E você contou essa parte, você jogou como zagueiro. Nas outras oportunidades, pelo Atlético, jogava sempre como lateral direito e essa vez foi como zagueiro? Como que foi essa questão de posições na sua carreira nesse início? Então, no Atlético eu era lateral, só que como eu era basicamente assim, escanteado, eu treinava onde dava, assim. Então acabou que eu peguei facilidade de jogar em outras posições. Aí acabou que no Vila eu fiz o teste de zagueiro, depois eu fui para volante, joguei a taça BH de volante, posteriormente, por acaso, eu fui parar na lateral. Eu nem jogava mais de lateral. Aí depois que eu voltei para lateral, eu falei, não quero sair, é aqui que eu acho que minhas características encaixam, eu acho que é aqui que eu vou ter mais oportunidade, meu jogo rende melhor, e acabou que eu não saí mais. Assim. Mas foi na Taça BH que o Goiás te captou? Não, foi na Copinha? Eu joguei um Mineiro pelo Vila, depois Sub-20, e na primeira Copinha, aí foi o Goiás, me levou pra lá. Mas já estava como lateral? Já estava como lateral. Entendi. Cara, eu queria te perguntar, na verdade, porque isso é aleatório, não tem tanto a ver assim, mas um tio meu, ele também fez um teste, se eu não me engano era pro Vila Nova também. Ele chegou a passar, só que ele teria que se mudar pra lá, pra ir, enfim, ele acabou dando pra trás, não quis ir, desistiu, não virou jogador. Como é que foi pra você esse processo de adaptação? Porque a gente sabe que, querendo ou não, é muito difícil, né? Tipo, começo no futebol, o jogador tem que abrir mão de muita coisa. A gente sabe que não é um processo fácil, você mesmo ficou um ano sem jogar. Como é que foi pra você esse momento de transição assim na sua carreira, de sentir que as coisas de fato estavam evoluindo e se foi difícil essa coisa de falar, ok, agora eu vou ter que abrir mão realmente de basicamente todas as outras coisas, eu preciso focar 100% nisso. Assim, como é que foi pra vocês? O primeiro clube que eu tive foi o Atlético, então pega uma estrutura de um Atlético para ir pro Vila é um baque bem grande. Só que a sensação de você jogar, de ser importante, assim, é diferente, mesmo não tendo, acaba que compensa não ter estrutura
E por eu ser de Belo Horizonte, ser bem longe de lá, acaba que todo dia eu voltar para casa, foi uma coisa que facilitou. Todo dia eu tinha meu pai ali, lá no Vila tinha meninos que eram da Bahia, Mato Grosso, que não tinham oportunidade de estar todo dia com o pai, estar todo dia com a família, então acaba que facilitou isso para mim. Então é uma sensação bem diferente, assim, jogar num clube. Eu sou extremamente grato ao Vila, porque foi o clube que me abriu as portas, mesmo na dificuldade. Qual foi a pergunta mesmo? Das dificuldades, nesse sentido mesmo, nesse ponto justamente de, assim... E depois você teve que mudar para Goiânia, por exemplo, muito novo ainda, então, abrir mão da vida belo-horizontina. Você me perguntou sobre o foco. Foi a diferença, como eu falei, sempre eu tive meu pai mais perto de mim, assim, minha família mais perto, e depois que eu fui para Goiânia, eu não tinha tanta dificuldade em questão de estrutura, foi a primeira vez que eu recebi meu salário, mas tive um pouco de dificuldade por causa de foco. Foi a primeira vez eu novo, fui morar sozinho, tinha o meu dinheiro, então acaba que dá uma vislumbrada. Só que, como eu tinha uma base muito forte, foi muito rápido, eu voltei ao foco, falei, não quero isso, eu tenho que me dedicar para isso. Se eu não me dedicar, eu não vou chegar, porque tem pessoas melhores que eu, sempre vai ter pessoas melhores que você. Então, eu botei na minha cabeça que era aquilo que eu queria, foquei e, graças a Deus, foi pelo caminho certo. E até você antecipou, você tá bom jornalista, tá? Você antecipou uma pergunta nossa aqui, você falou sobre a questão do primeiro salário, o primeiro salário foi no Goiás. Mas assim, o que você fez, aí é uma curiosidade mesmo, o que você fez com o primeiro salário, um salário maior, um salário mais do futebol que você recebeu na vida, o que você fez? Você falou, recebi isso aqui, vou me mimar. Comprei roupa. Comprou roupa? Comprei roupa e comprei um celular. Porque eu tinha um celular quebrado, com a tela quebrada, eu comprei um celular. Pra conseguir falar com meu pai na época. Foi uma realização, assim? Foi a minha realização. Foi comprar um celular, assim. Isso na época de Goiás? Na época de Goiás. Entendi. É curioso isso porque, né, é uma mudança, né, já para receber como jogador de futebol ali, né? Uma mudança, assim, na minha cabeça tinha vou juntar dinheiro, acabou que com o dinheiro do Goiás eu não juntei um centavo, assim. Não era muito, mas eu poderia ter juntado, mas acaba que, como eu falei, eu era novo, eu tinha, sei lá, desejos de adolescente para adulto ali. Você sofreu muito a chegar até ali, né? Você quer aproveitar um pouco. Acabou que eu nunca tive a oportunidade de ter coisas assim, com o meu próprio dinheiro, acaba que não consegui muito guardar dinheiro daquela época, assim. Quando que você sente que você conseguiu meio que se organizar melhor financeiramente, assim, na sua carreira? Então, a primeira vez que eu consegui juntar um dinheiro de verdade foi no Bangu. Porque como eu tinha tido essa experiência de não ter juntado um centavo do Goiás, e meu salário aumentou um pouco, assim, eu falei, não, eu vou juntar dinheiro. Eu não tinha nem carteira na época, eu falei, vou juntar dinheiro, vou tirar carteira, e quem sabe dar uma entrada num carro. E foi a primeira vez, aí eu só lembro que eu não gastei dinheiro com nada nos 2 meses e meio que eu fiquei no Bangu, e peguei o dinheiro todo, só gastei com comida, juntei o dinheiro e foi aí que eu comecei a tirar carteira e tive um dinheiro melhor, assim. Mas foi a primeira vez que eu tive esse start para começar a guardar dinheiro, pensar no amanhã, assim. Voltando um pouquinho, mas a gente tá falando dessa sua transição de sair do futebol de Minas Gerais para ir para o Bangu, dessa experiência do Rio de Janeiro. Queria que você falasse um pouquinho, assim, brevemente, se a gente estava até comentando, você tinha falado de jogar no Mineirão, que foi uma experiência importante para você. Quando você, não sei se hoje ainda é o mesmo sentimento, mas quando você começou a enfrentar times de Minas Gerais, já jogando fora do estado, como profissional, tem um sentimento diferente, sendo mineiro, sendo de Belo Horizonte, tendo acompanhado esses times a sua vida inteira, tem uma sensação diferente de enfrentar esses times? Com certeza. Jogar no Mineirão, no Independência também, tem uma sensação diferente, porque todos os jogos que eu jogo aqui, minha família está em peso. Tem até jogos que minha família tem mais familiar meu do que torcedor do adversário. Então fica aquele gostinho diferente de estar perto da família, de querer mostrar para a família, mostrar que está bem, que pode enfrentar o time daqui mesmo não tá jogando aqui. Então sempre tem uma sensação diferente, traz um estímulo diferente, uma coisa bem diferente, assim.
é uma preparação que eu tenho para os jogos daqui é um pouco diferente. Acaba por estar minha família ali, eu me concentro mais, eu falo, não posso errar, tá todo mundo me vendo aqui de perto, então tem que fazer as coisas bem, tem que ganhar, fico fissurado por ganhar os jogos aqui e acaba que nem sempre dá para ganhar, né? Aqui tem bastante time forte, os times daqui são fortes, então acaba que nem sempre dá para ganhar, mas sempre é muito bom jogar aqui, é bom ter minha família perto nos jogos e é uma sensação muito boa, né, jogar. Teve algum mais marcante desse que você jogou? Eu acho que o primeiro que eu pude jogar titular aqui, eu acho que foi contra o Atlético, foi no Mineirão. Acho que foi o mais marcante. Eu tinha vindo jogar com o Flamengo, mas não tinha tido a oportunidade de entrar. E esse acabou que eu joguei bem. E foi no ano também foi que... Pelo Cuiabá? Foi pelo Cuiabá. Cuiabá e Atlético? Foi Cuiabá e Atlético. Um gol com 3 minutos de jogo. 3 minutos, esse jogo. O recuo errado do Nathan. E como foi um ano que o Atlético foi muito bem, o estádio estava cheio, Sim. estava num clima gostoso para jogar. Então eu acho que esse para mim foi o mais marcante, assim. Por ser o primeiro de fato que eu joguei, mas agora também teve um muito marcante para mim, que basicamente foi o jogo que deu uma respirada no campeonato, que foi esse 3-2 contra o Atlético no Independência. Só que não tinha torcida, então isso deixa um pouco o jogo mais morno, fica meio sem graça. Eu gostoso é jogar com a torcida. É legal pra gente, porque a gente fica ouvindo o que vocês estão falando. Dá pra acompanhar os bastidores. Mas pra gente é ruim. Assim. Gosta do estádio cheio mesmo que seja de rival? Pro rival até é melhor jogar, porque é gostoso você ganhar, todo mundo te xingando ali, todo mundo torcendo contra. Mas é uma sensação, é melhor, porque você tem a cara de jogo competitivo, é o que todo mundo sonhou, jogar com o estádio lotado, você contra 11 jogadores do outro lado competindo para ver quem é o melhor. Eu acho que ninguém gosta de jogar com o estádio vazio, é uma sensação bem ruim, assim. Não é o clima, né? Não é o clima para um estádio de futebol. Você chegou a mencionar esse jogo do Atlético, né? Você chegou a enfrentar tanto Atlético e Cruzeiro nesse campeonato. Teve algum dos jogos que você sentiu, assim, tipo, que foi mais difícil? Teve um jogo que falou, pô, jogar contra esse time foi mais complicado, ou é circunstância de jogo, assim? São circunstâncias. Como o Campeonato Brasileiro é um campeonato bem longo, acaba que ele tem momentos de campeonato que cada time está mais forte, cada time está mais encaixado, às vezes cada time está numa pressão diferente do campeonato. Então, por exemplo, no primeiro turno a gente enfrentou o Atlético fora de casa, em Brasília, e o Cruzeiro, a gente já enfrentou o Cruzeiro na época que o Cruzeiro não perdia em casa aqui no Mineirão. Então, for pegar o primeiro turno, você fala, o Cruzeiro foi mais difícil, tudo. Mas são duas equipes extremamente fortes. E já pega no segundo turno, a gente pegou o Cruzeiro no último jogo, a gente já brigando só pro Sul-Americano e ele tentando uma possível vaga na Libertadores. E o Atlético a gente pegou final de Libertadores. Então acaba que são jogos diferentes. Acaba que o Atlético entra com uma motivação diferente, entra com um time alternativo. E acaba que também no último jogo contra o Cruzeiro a gente, por já ter conseguido o nosso objetivo, acaba que não vai do mesmo jeito que iria se tivesse precisando. Então acaba que durante um campeonato muito longo, acaba que essas fases do campeonato não dá para você identificar uma equipe, esse é mais forte, aquele é mais forte. Vai muito do momento, vai muito daquilo que a equipe está vivendo, daquilo que a equipe está buscando. Mas são dois grandes times, o Cruzeiro ainda se reforçando, o Atlético provavelmente vai se reforçar. Então, creio que vão vir forte pro ano que vem também, para brigar por título, como todo ano eles entram para brigar por título. Isso, a gente falou do Juventude no início, mas o Juventude entrou nessa última com a chance de ir para a Sul-Americana. Como que isso era visto dentro do clube? Porque assim, obviamente, financeiramente é bom, mas ocupa muito o calendário. E existem times que têm um desgaste e até prejudica a campanha do campeonato. A gente viu isso com o América. O América participou de competições continentais e acabou perdendo muitos jogos no Brasileiro, aquilo, e acabou ficando numa situação e caiu de divisão. Como que era visto isso interno no Juventude? Então, internamente, a diretoria mais específica queria muito essa vaga, porque tinha muito tempo que o Juventude não disputa ainda a competição internacional. Então, a diretoria queria muito, os jogadores também queriam muito essa classificação, que seria uma coroação de um trabalho que a gente fez.
Só que, como você falou, tem o lado bom, mas também tem um lado ruim, que acaba que deixa o calendário mais apertado, às vezes equipes com investimentos menores não têm aquela força de elenco para jogar todo o jogo com a mesma equipe, acaba que impacta no campeonato nacional, que eu acho que para todos é o mais importante, que é através dele que você fica na Série A, ele que te dá a oportunidade às vezes de dar solidez para um ano que vem você disputar uma competição melhor, disputar, estar com um elenco mais encorpado. Então eu acho que mesmo sendo o primeiro ano de Juventude de volta na Série A, eu acho que seria importante para o clube, para a exposição de marca, mas creio que o principal objetivo também foi alcançado, que foi manter na Série A, então espero que, desejo para eles no próximo ano conseguir a classificação para a Sul-Americana, né? Pra, quem sabe uma Libertadores também, agora tem bastante vaga, então creio que é um clube que merece, é um clube que se estrutura para isso e num futuro breve, quem sabe, possa conquistar uma dessas vagas aí. Então, a gente estava até comentando nessa questão do Juventude, né, que você estava lá por empréstimo. Você passou basicamente só por times do Brasil na sua carreira, né? Eu queria saber um pouco, a gente conversou isso também, né, de transferência e tudo mais. Eu queria saber de você, assim, mais ou menos, você tinha comentado de como que você trabalha com o seu empresário, das propostas que ele te traz. Se teve algum momento que chegou a ter o interesse de algum time de fora, assim, e se você optou por permanecer no Brasil, pensando talvez em ter mais oportunidades aqui, de ser mais visto aqui, porque é uma liga que a gente sabe que tem uma visibilidade grande também. Como que foi esse processo para você? Se você ainda tem um interesse, talvez, de em algum momento da sua carreira, jogar no exterior, em alguma liga específica, não sei, algum clube? Então, eu sou um cara que gosta bastante do nível competitivo, assim, do Campeonato Brasileiro, das ligas nacionais no geral. Então, claro, todo jogador tem vontade de jogar na Europa, mas eu tenho pra mim, se não for pra jogar num campeonato competitivo, um campeonato que te dê visibilidade, eu prefiro ficar aqui. Aqui tem grandes equipes, cada ano que passa os clubes estão investindo mais, estão trazendo jogadores de fora, estão querendo voltar pra cá. Então eu tenho pra mim que se for ir pra fora só por ir, eu prefiro ficar aqui, continuar disputando campeonatos, uma liga competitiva, uma liga que dá prazer de jogar. Então, claro que se vier uma oportunidade boa pra mim, boa pra minha família, eu vou olhar, vou analisar e vou... Como já teve propostas, eu lembro que até na época que eu estava no Flamengo, virou o ano, eu tive uma proposta de fora e o Jesus sentou comigo, falou que não iria me liberar, que iria me utilizar, e naquele momento eu achei que pra mim era melhor ficar. Eu não tinha tanta rodagem no cenário nacional, então eu queria jogar aqui, queria deixar minha marca aqui, queria ser conhecido aqui. Eu acho que pra mim foi a escolha certa. Acaba que a carreira vai acontecendo situações que meio que vão te induzindo, assim. Então acaba que você perde uma oportunidade ali, aí um outro ano acaba que as coisas não vão do jeito que você planeja, acaba que você tem que ficar, tem que dar um passo para trás, teoricamente. Então acho que tudo é questão de oportunidade. Eu tenho vontade, se for uma coisa boa, eu provavelmente vou aceitar uma proposta, mas ficar aqui também não é demérito para ninguém. Aqui a gente tem uma liga muito forte, as pessoas têm que valorizar mais o nosso produto, porque é uma liga muito forte. Jogadores de fora estão vindo para cá, estão querendo voltar, querendo assumir protagonismo em times grandes aqui. Então creio que ficar aqui também é bom para a carreira, para a visibilidade. Como eu falei, aqui é uma das ligas mais fortes do mundo, sem dúvida nenhuma. E para onde que foi essa proposta? De onde que teve essa proposta? Em 2019? Portugal? Então o Jorge Jesus sabia bem te ajudar nisso também, sim, né? Porque, agora falar um pouquinho sobre a sua vida. Você o seu tio comentou com a gente também em outra oportunidade a questão de você ter escolhido a faculdade de geografia para fazer em uma oportunidade, mas depois a carreira de futebol tomou conta. Como que você viu, como que se deu essa escolha ali e que se você pensa em concluir futuramente essa faculdade, ou como que você vê a vida acadêmica que foi tomada pela vida do futebol agora? Então, a minha escolha por geografia foi mais da época de escola. Eu tinha bastante interesse por assuntos assim, de geografia no geral, e acabou que na época que eu tava ali, 17, 18 anos, eu não tinha muito
vislumbre de virar profissional, eu acabei que foquei mais nessa área acadêmica, assim. Como você falou que o futebol acabou que tomou conta da minha vida, hoje em dia eu não sei se eu voltaria, apesar de gostar, não sei se eu voltaria a cursar o curso de geografia, assim, porque minha vida me levou para outros caminhos, assim. Se eu for voltar a estudar, eu pretendo fazer alguma coisa relacionada a futebol, alguma coisa relacionada à parte de educação física e alguma coisa de gestão, assim. Acho que são coisas que hoje em dia eu tenho um domínio maior, tenho propriedade maior para falar sobre, para tratar sobre assuntos dessas áreas. Então acho que é uma coisa mais próxima a mim hoje em dia. Então se um dia eu for voltar a estudar, com certeza vou voltar a estudar, é uma coisa mais relacionada à minha área hoje em dia. Obviamente está muito longe ainda, você está bem novo, tem toda uma carreira, mas como que você vê o João Lucas depois da aposentadoria? O que você gostaria de fazer, que você acha interessante no mundo do futebol, como você comentou? Então, eu não tenho tanta vontade de trabalhar no campo, como treinador, auxiliar, não tenho tanta essa vontade. Eu me vejo mais trabalhando numa área de gestão, assim. Acho que é uma área que eu daria melhor, uma área que creio que não tem tanto desgaste do dia a dia do campo. E é uma coisa que a gente vive muito isso, o desgaste do dia a dia, do campo, com torcida, com pressão o tempo inteiro. E acaba que no meio da gestão você pode viver aquilo ali meio que um anônimo ali. Lógico que você tem os seus desafios, você é pressionado, cobrado do mesmo jeito, só que é uma coisa diferente, é uma coisa que... É uma sensação diferente que eu quero sentir esse lado do futebol, assim, o bastidor, entendeu? Sim. E... a gente falou muito sobre futebol, até porque é um tema que a gente gosta muito aqui, e a sua vida também, mas também tem o ser humano João Lucas, e eu queria falar assim, de uma forma bem confortável para você contar como que foi o drama familiar da sua família, a questão da sua mãe, como que foi isso para você e no início da sua carreira ainda, você muito jovem ali. Então, minha vida teve coisas marcantes, assim, como a perda da minha mãe, e foi num momento que na minha carreira foi o momento que minha carreira começou a decolar, assim. Como eu falei, eu tinha acabado de chegar em Goiás, assinado meu primeiro contrato, e para mim isso foi um baque, assim, muito grande. Mas graças a Deus eu sempre tive uma base familiar muito forte, e eles me deram todo o apoio, todo o suporte que eu precisava ali no momento, mesmo estando de longe muitas vezes. Então eles foram muito importantes para mim, acabou que consegui superar isso, consegui seguir a vida de uma maneira tranquila, positiva, não tive problemas relacionados ao psicológico, nada. Então agradeço muito as pessoas que estiveram ao meu lado, eles foram muito importantes para mim. Tenho certeza que sem eles talvez as coisas poderiam ter sido bem diferentes, porque foi uma coisa bastante marcante para mim. Sim. E pra gente arrematar essa parte aqui, depois a gente vai para um ping-pong para te perguntar algumas coisas rápidas. Eu queria que você falasse dessa questão da posição, lateral direito. Como que você vê isso atualmente no futebol? Como que você vê na seleção brasileira, os atuais convocados e tudo mais, as opções que tem? E como que você vê alguns esquemas táticos que acabam prendendo um pouco o lateral? Você gosta mais de treinadores que te deixam você ir, vai para o ataque e apoia, ou você gosta mais de jogar por dentro? Como que é a sua preferência e como que você vê o futebol e o lateral direito? Então, falando primeiramente da posição e do que eu gosto, eu sou um lateral que eu gosto de atacar espaço, eu gosto de ter o corredor livre para mim, para poder atacar, chegar na frente como elemento surpresa. É o jeito que eu me vejo jogando, é o jeito que eu me sinto mais confortável. Mas isso na minha característica. Tem lateral que prefere ter uma relação com a bola muito forte e gosta de trabalhar construindo. Como a gente falou, o Felipe Luiz é um lateral que construía por dentro com uma facilidade tremenda. E isso vai de característica. Acaba que o brasileiro, por culturalmente ser um futebol agressivo, ofensivo, acaba que fica preso muitas vezes nisso e fala, o lateral não passa, o lateral hoje em dia é mais defensivo, mas acaba que eu não vejo. Eu vejo que o jogo mudou bastante e hoje em dia costuma-se jogar com 2 pontas e geralmente são pontas de 1 para 1 e acaba que tira um pouco do espaço do lateral passar, ficar toda hora passando. E querendo ou não, o lateral primeiramente é um defensor. Acaba que o lateral tem que construir um pouco mais de trás, porque
porque os protagonistas, querendo ou não, são os atacantes. Então acaba que diminui a quantidade de vezes que o lateral ultrapassa. Mas eu não vejo isso como um demérito dos laterais que tem hoje, eu apenas vejo que o jogo mudou em si. Então, especificamente falando da seleção, eu creio que a gente tem grandes opções aí, só que está num momento complicado, não só para os laterais, como a seleção como um todo está num momento de transição, um momento complicado, que acaba que, querendo ou não, o futebol é resultado, o resultado não vem, aí a cobrança vem diferente, entra diferente para os jogos, entra pressionado. Se no clube é uma torcida só, imagina na seleção, que é o país inteiro e o país que tem maior quantidade de Copas no mundo. Então é uma pressão diferente, mas creio que a seleção vai encontrar um time em breve e vai com certeza brigar pela próxima Copa do Mundo, porque se tratando de Brasil, a gente sempre entra para vencer, sempre como favorito. E se o João Lucas fosse o treinador da seleção, ele convocaria o João Lucas e quem mais para a seleção? O João Lucas, com certeza. E qual seria o outro? Então, cara, apesar de não estar no momento bom, eu gosto bastante do Danilo. Eu acho que ele é um lateral muito sólido. Não tenho o que falar da carreira dele, mas como está no momento de transição, assim, eu creio que o Wanderson é um cara que está pedindo passagem, veio bem de temporada no Brasil e lá fora vem de algumas temporadas evoluindo o seu jogo. Eu acho que ele, como o Ian Souto, eu acho que para esse momento breve da seleção aí, eu acho que eles estão pedindo passagem, eu acho que eles merecem estar tendo essas oportunidades, sim. Só um ponto, porque antes você tinha falado dessa questão de estilo de jogador. Você tinha comentado, né, que você teve diferentes treinadores durante o ano. Como é que funciona para o jogador essa coisa de cada hora vem um técnico, cada um com seu estilo de jogo? Como que funciona para você meio que se adaptar ao que o treinador vai te exigir ali? Tipo, você sente que você tem uma certa facilidade com isso, com determinada coisa? Tem alguma coisa que é um pouco mais complicado? Como é que você avalia isso? Então, falando desse ano especificamente, acaba que a gente não teve tanto problema assim, porque dos 4 treinadores que a gente teve, 3 tinham um jeito de pensar, um jeito de se postar muito parecido. Acaba que dá uma facilitada. Mas como acontece isso muito especificamente no futebol brasileiro, acaba que todo mundo já meio que fica preparado para essas trocas. Então, e querendo ou não, geralmente acaba que gira os mesmos treinadores no futebol brasileiro, porque é o nosso mercado. Então acaba que dá uma facilitada. Eu acho que acontece tanto, mas tanto no futebol brasileiro, que todo mundo já está meio preparado. Claro que dificulta bastante quando você pega um treinador que tem uma linha de trabalho e muda para um que tem uma linha de trabalho totalmente diferente. E isso complica, e principalmente quando troca treinador, geralmente nunca as coisas estão dando certo. Eu acho que isso que atrapalha mais, a necessidade de vencer logo e encaixar na ideia do treinador, porque futebol é repetição. E quando você troca uma maneira de trabalhar que você está habituado a trabalhar e vai para outra e precisando vencer, eu acho que é isso que é a maior dificuldade. Isso gera maior dificuldade de encaixe a curto prazo ali. E muitas das vezes acaba não dando certo. Eu acho que é mais por causa disso. E agora, pra gente finalizar, a gente vai fazer um ping-pong, assim. A gente pergunta uma coisa, você responde, pode justificar, pode explicar a sua resposta, mas uma resposta não pode ficar em cima do muro. Tá. Beleza? E a primeira, você já deu um spoiler, mas você tem que resolver agora. O melhor técnico que você já foi treinado? Estrangeiro, Jorge Jesus. Não, vamos decidir essa resposta. Tá. O melhor treinador que eu peguei, Jorge Jesus. Mas o Roger tá quase. Sim. É uma brincadeira, claro, mas assim, é só pra gente definir. É o melhor jogador que já atuou junto. Tecnicamente, creio que o Everton Ribeiro. Sim. O melhor jogador que você já marcou. O melhor jogador que eu já marquei. Difícil, hein? Rapaz, o melhor jogador que eu já marquei pode ser dos que eu atuei
Junto? Pode ser no treino, pode ser no treino. Pode. Acho que o jogador mais difícil de marcar assim é o Bruno Henrique. É muita velocidade, É né? muita velocidade. O melhor que você que você ainda não atuou contra, mas não é que você gostaria, mas você fala assim, não, esse cara aqui vai dar trabalho demais, é melhor não jogar contra ele. Quem você vê assim, cara, esse cara aqui me infernizar? No futebol, Pode ser mundial, geral, pode ser brasileiro ou mundial, os dois. eu acho que o cara mais difícil de marcar seria o Neymar. É o cara mais difícil, é o cara mais imprevisível. Se Com o marcador isso é muito difícil. você fosse um pouco mais novo, vocês tinham se encontrado no futebol brasileiro e aí você tá. Ele jogava na sua conta, né? Eu acho que é o cara mais difícil. Pela criatividade, pelo estilo de jogo dele. É um cara que pega e enfrenta o tempo inteiro, não dá passo pro marcador. Eu acho que como Neymar, em questão de jogo, de enfrentamento, de qualidade, não acho que não tem, no futebol atual, não tem ninguém igual ele. O jogador que mais te surpreendeu. Você não esperava que fosse aquilo tudo, mas no dia a dia você falou, cara, esse cara é demais. Arrascaeta. Arrascaeta. Diferenciado? Muito. Uma qualidade imensa. Eu ainda fico com o Everton Ribeiro mais técnico que o GPI, mas o Arrascaeta é uma coisa absurda. O técnico que mais te surpreendeu? Roger Machado. Roger. Porque o Jesus, eu já tinha uma ideia que ele era muito bom. O Roger Machado, eu conhecia ele de trabalho no Brasil, mas eu nunca tinha... Não tinha noção que ele era tão bom quanto trabalhando com ele todos os dias, assim. Ele foi o que, com certeza, o que mais me surpreendeu. Um jogador aí, assim, sem ficar no muro, mas se você não quiser responder essa, tudo bem. Um jogador que você esperava mais e te desapontou, você falou, não é isso tudo. Eu nunca... Um técnico também, alguma situação. Técnico, você me É meu dever te perguntar, mas eu te entendo. Mas nunca tive muita Decepção. Assim. decepção assim, com ninguém. Acaba que quando você chega num Você nível... olhou e falou, é muita mídia, pouca bola. Cara, acaba que num nível tão alto assim, todo mundo é muito bom. Acaba que pra fora, assim, principalmente pra torcedor, fica uma coisa, aquele ali é menos, aquele ali é menos. Só que quando você tá lá, principalmente no dia a dia, que não é jogo, que, né, principalmente em treinamento, que você pode fazer coisas diferentes, acaba que é um nível muito alto. Nunca tive ninguém que olhasse assim e falasse, esse aí não deveria estar aqui. Sim. O jogador do elenco do Juventude que mais te chamou a atenção? Jadson. Jadson? Jadson. Jogou aqui no Cruzeiro. Sim, ele é o cara, até por eu ter acompanhado ele aqui, foi o cara que mais me surpreendeu, assim. É um cara extremamente dinâmico, um cara, sem falar da pessoa dele, mas no jogo dele, assim, é um cara que tá em toda a parte do campo, é um cara que consegue defender bem, consegue chegar na frente com o pulmão ainda para atacar. Então, é um cara que me ajudou bastante ali. Então, é um cara que, principalmente para quem tem as nuances do jogo, parte tática, a importância de que cada peça faz num esquema ali, para mim foi o cara que mais me impressionou. E como que é treinar com o Nenê? E a longevidade dele é um exemplo para você? Com certeza. Nenê é um cara, a gente pensa pela idade, foi aquilo que eu falei, da chama de estar ali todo dia, a vontade de estar todo dia, você pensa que poderia ser menos do que os outros, mas ele é o contrário. É o cara que quer estar jogando sempre, quer estar fazendo gol, incomoda se não toca nele, quer estar participando do jogo a todo momento, do treinamento, acaba o treino, quer ficar chutando bola no gol. Então ele é um cara que aprendi muito com ele, vou levar bastante coisa que eu aprendi com ele durante esse ano, porque é um cara vencedor e é um cara que não qualquer cara que consegue jogar até os 43 anos. Então tenho muito respeito por ele e espero que ele continue jogando, porque ainda tem bastante lenha para queimar. O jogo mais especial da carreira? Minha estreia como profissional. No Fluminense e Bangu, no Maracanã. Ele estreou Já bem! estreou Estreou bem, já estreou pô! bem. Estreia no Maracanã. Ah, sim. Desejo de jogar aqui em BH? Sempre tenho vontade de jogar, principalmente por ser minha cidade, por estar perto da minha família, e são grandes clubes que tem aqui em Belo Horizonte, então tenho vontade. Escolheria um assim, se você quiser, claro. Tem um que mais, assim, mas eu não Não vou falar. tem pra quê. Tudo bem, a gente mantém aqui.
Inspiração na lateral. Inspiração na lateral, Maicon. Maicon. Acho que é o cara que mais eu me aproximo de características de jogo, assim, eu acho. E foi o cara, principalmente de seleção, a época que eu comecei a ter mais um entendimento do jogo ali, foi o cara que eu mais me inspirei, assim, pra jogar, assim. A gente é mais ou menos na mesma idade, aquele ciclo ali chegando pra Copa de 2010. Com ele na Inter de Milão, jogava muito. Sim, Realmente. Era o melhor lateral do mundo naquela época. O Lucas é um pouco mais novo que a gente. Não, mas eu sei, pô, não sou maluco também, eu sei que ele foi muito bom. Um sonho da carreira. Ganhar uma Copa do Mundo com o Brasil. Algum arrependimento na carreira? Nenhum. Nenhum. E algum hobby fora do esporte? Sem ser assistir o futebol, porque senão sua namorada vai ficar brava com a gente. Um hobby? Tem vários. Mas talvez jogar baralho com meu pai. Um bom hobby. E a gente agradece. Se pudesse, a gente ficava aqui mais umas 5 horas de prazo, mas a gente não quer te incomodar. Te agradeço muito pela sua presença aqui. Se você quiser deixar um recado final e finalizar. Então, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui, me mostrando mais um pouco, principalmente para o público da minha cidade. Espero voltar mais vezes e, quem sabe, com novidades. Está mais que convidado. Agradeço também ao Lucas. Pô, muito obrigado. Ao pessoal da equipe técnica, a namorada do João Lucas que estava nos assistindo. E é isso. Muito obrigado a todos. Até uma próxima. E a gente traz o João Lucas de volta. Abraço. Tchau, tchau.